Forma geral de um programa em C++. Um programa executável, ele é um arquivo, ou seja, ele é um dado, uma informação, né, no computador, que está guardada na memória do computador, com diversas instruções de máquina do processador-alvo. Ou seja, o teu programa ele vai executar em um processador específico, que é o processador-alvo, e esse processador ele vai receber uma sequência de códigos binários para executar o algoritmo que tu pensou no teu programa. Então esse algoritmo pode ser, por exemplo, mostrar uma tela, desenhar um gráfico, mostrar um texto, pedir que o usuário insira alguma informação na tela. E para criar um programa executável usando C++, como a linguagem de desenvolvimento, a gente precisa pelo menos do quê? De uma toolchain, que eu vou falar logo, mas é a sequência de ferramentas que a gente precisa para, desde que criou o nosso programa, escrever o nosso código até ele virar um programa. E um arquivo no formato .cpp, onde iremos colocar o código em formato C++. Então a gente pensou no algoritmo, né, a nossa lógica de programação, e a gente precisa colocar isso no papel, né, digamos assim. O que seria o papel? Seria um arquivo no computador, no formato .cpp, que a gente vai codificar os nossos pensamentos algorítmicos. Nesse exemplo, eu estou utilizando o ambiente do meu computador, que é o Windows 10, e nesse ambiente eu estou utilizando a ferramenta de edição de texto Notepad++. Notepad++ é uma ferramenta bem comum para quem desenvolve software no Windows, porque ele fornece bastante recursos relacionados à edição de texto. Além de a gente poder salvar o nosso texto em diferentes formatos de arquivo, né? Para C++, Python, diversas linguagens de programação. Então aqui eu abri uma janela do Notepad++ e criei um arquivo novo em branco, né? Então eu posso pegar e salvar esse arquivo, fazer Ctrl S aqui. E aqui diz como é que eu quero salvar. Então vamos chamar esse arquivo de teste e no tipo eu posso colocar o tipo do arquivo que eu quiser. Então tem diversas opções, né? C++ Source File é o tipo de arquivo, então, .cpp. Então, selecionando aqui, eu coloco .cpp. E o caminho, eu criei uma pasta específica, então, para poder salvar esse meu arquivo, que é a pasta deletar, que eu vou deletar depois, né? Na pasta documentos. Então, apertar Enter e salvar. Depois de salvo, então aqui ele fica salvo nessa pasta específica. E eu posso entrar então no prompt de comando. Como é que eu vou usar esse prompt de comando? Bom, eu estou na pasta, então essa é a pasta específica, onde foi salvo o meu arquivo .cpp. Como vocês podem ver no Notepad++, não tem nada nesse arquivo, nada escrito, né? E a pasta tem essa deletar, tem unicamente o meu arquivo .cpp, arquivo cpp. Então, eu posso, se eu ir na barra de pesquisa e digitar prompt de comando, eu vou abrir o prompt de comando do Windows. Então, que é esse terminal específico para eu poder digitar comandos específicos, abrir arquivos, chamar programas. Ele está nesse diretório padrão aqui, que é uma pasta do usuário, a pasta do meu usuário. Eu posso mudar então para a pasta específica onde eu criei meu arquivo .cpp. Então, para isso eu faço CD e botão direito do mouse. Então eu mudei para essa pasta específica, que é a deletar. Aqui, então, eu posso chamar o meu programa, meu toolchain específico para compilar, que a gente diz chama compilar, mas eu vou falar melhor sobre esse termo, para gerar o meu arquivo executável a partir do meu arquivo CPP. Então,
Essa minha toolchain G++, eu digito G++, coloco o nome do meu arquivo CPP, que é teste.cpp, faço "-o" e coloco o nome do arquivo executável que eu quero que seja gerado a partir desse meu .cpp e aperto Enter. Aqui ele diz que não conseguiu gerar o arquivo executável porque não foi criado o arquivo, a função main, a função principal do meu programa. Então, antes de a gente fazer qualquer programa, a gente tem que entender o que é esse tal de main. Durante a aula, as aulas, né, esse conjunto de aulas aqui, começando com a introdução, ela foi pensada usando a versão C++11, que é o C++ moderno, mas mais simples em relação aos outros, embora talvez eu possa trazer alguma coisa, algum aspecto de outra variação do C++11, né, o C++17, 20, enfim, mas daí eu vou deixar claro se eu for utilizar algum aspecto específico de outra variação do C++. Então, nessa versão do C++, o C++11, o programa ele tem como ponto de entrada, certo? O que é o ponto de entrada? A primeira coisa que o programador vai codificar, ou seja, no algoritmo que o programador pensou, o programa dele vai começar desse ponto. Embora, né, quando a gente cria o nosso executável, é criado um código, né, de inicialização antes desse ponto de entrada, isso é invisível ao programador. Ou seja, nós como programadores a gente não sabe como isso foi criado, a gente sabe que isso foi tem um código lá anteriormente que é criado de forma automática, quando a gente pede para o nosso código, nosso programa ser gerado pela toolchain, mas de fato o nosso algoritmo, o que nós programadores temos controle, vai começar a partir do main, né? Então é o ponto de entrada. E o que é o main? Ele é uma função que é uma função, né? Para quem se lembra de lógica de programação, então uma função é um bloco de código que ele é chamado por alguém. Então o main é o primeiro bloco de código que é chamado logo quando o nosso programa executável é criado. E o main ele tem dois possíveis protótipos em C++. O que é protótipo? A forma como a gente vai declarar a função. Então, a função main ela é sempre criada com o nome main, né, que em inglês quer dizer principal. Ela tem um retorno que vai ser sempre do tipo int, então ela retorna um valor inteiro, que eu vou falar melhor adiante. Então ela tem que retornar o programa, ele tem que retornar um número, um valor inteiro, um número inteiro, né? 0, 1, 2, 3, 1000, menos 1 milhão. Então é um valor inteiro, né? Não é com vírgula. E ela vai receber, então quando essa função ela inicializa, ela pode receber coisas ou não. Ela recebe argumentos, a gente diz. Então, o main ele pode não receber nenhum argumento, então ela é declarada com void, ou simplesmente não coloca nada ali dentro de entre parênteses. Ou a gente pode passar argumentos para o main. Daí esses argumentos eles são separados em duas partes, argc e argv. Eu vou falar melhor deles daqui a pouco, tá? Mas é só para a gente entender que tem duas formas de criar a nossa função main, né? Com o protótipo que não tem argumentos e com o protótipo que tem os argumentos, o argc e o argv. Por enquanto isso parece meio estranho, meio difícil de entender, mas calma que quando vocês aplicarem vocês vão entender melhor. Então, partindo, né, da forma mais fácil de declarar uma função main, é sem argumentos, né? Aqui nesse slide tem um void ali indicando que não tem argumentos, mas a gente pode retirar esse void e não ter nada ali que vai ter o mesmo efeito.
E aqui eu estou apresentando o esqueleto de um programa em C++. Como assim o esqueleto? Como é a forma, né? Como seria a forma de um programa genérico em C++. Aqui eu coloco sempre 3 pontos para indicar que nesse slide ou em um exemplo, ali naquela parte tem possivelmente um código. Então os 3 pontos aqui é uma representação e ele quer dizer que tem mais código aqui embaixo. E aliás, essas 3 linhas aqui em verde ou com 2 barras, né, à esquerda, elas indicam comentários, ou seja, elas não são códigos executáveis, elas servem para que a gente possa documentar o nosso código para entender o que está sendo feito em determinada parte, explicando determinada parte de um código. Então isso ajuda na documentação do nosso programa. Isso é uma etapa importante também do desenvolvimento de código, a documentação. E no final do main, deve ser retornado sempre um valor para o sistema operacional, para o SO, que quem foi que chamou o programa. Então, o programa, quando a gente dá 2 cliques ali, por exemplo, se a gente está utilizando o Windows e a gente cria um programa em C++ e é gerado o executável desse programa, quando a gente dá 2 cliques nesse programa, nesse executável, o que está acontecendo ali, né? O sistema operacional, que é outro programa, que é o programa principal, é o grande programa que executa no teu computador, ele carrega o arquivo na memória secundária, seja o HD ou SSD, ele carrega esse arquivo para a memória principal, que é, por exemplo, a tua memória RAM, e ele começa a carregar linha por linha de código que está ali, começando, né, de forma que a gente pensou o nosso programa, a partir do main. Então ele chama, a primeira coisa que o teu sistema operacional chama vai ser a função main. Mais um detalhe que eu esqueci de comentar é que nota que existe um abre e fecha chaves. Então todo bloco de código, né, ele é delimitado por abre e fecha chaves. Então existem vários delimitadores de formas de declarar um bloco de código em C++. Então, quando a gente cria uma função como main, a gente tem que dizer qual é o bloco de código que tem dentro dessa função. Isso é feito com abre e fecha chaves, certo? Então, tudo que está em abre e fecha chaves é um bloco de código que está dentro do escopo daquela coisa na qual ele pertence. E aqui, qual é a coisa, né, que esse bloco de código pertence? É a função main, né? Então tem o protótipo da função main, que é int main, void, e embaixo um bloco de código que pertence a essa função. Então sempre quando essa função for chamada, esse bloco de código que está ali dentro vai ser executado, certo? Bom, e no final desse bloco de código, do main, tem que ter um return e alguma coisa, tá? Geralmente, para os primeiros programas que a gente for fazer, esse return é sempre 0. A gente só bota 0, porque como foi o sistema operacional que chamou o programa, é o sistema operacional que, de certa forma, chamou a função main. Então, depois que a função main termina, ela tem que retornar um código para o sistema operacional, um valor, um número inteiro. E se ele retorna 0, ele está indicando para o sistema operacional que o programa terminou de maneira satisfatória, não deu nenhum problema durante o programa. Então, se for colocado 0, se for retornado 0, então é ok. Se for diferente de 0, então o SO vai tratar isso como de acordo com o código que for retornado, ou seja, com o número que for retornado, e ele pode, enfim, fazer diversos tipos de tratamento, né? Informar para o usuário, enfim. Agora, eu dei uma incrementada aqui no bloco de código. Então, agora foi inserido 3 instruções. A primeira instrução é a declaração de uma variável.
Então, o que é uma variável? É o nome que a gente dá por uma posição de memória onde a gente quer guardar alguma informação. Então, aqui a gente está chamando uma posição de memória de x e está dizendo que essa posição de memória vai guardar um número inteiro, então do tipo int. E abaixo da declaração dessa variável tem mais comentários, e esses comentários eles são ignorados quando esse código for traduzido no teu programa, certo? Então, o comentário é simplesmente para documentar aqui, nesse exemplo específico, para mostrar para vocês de forma didática, pedagógica, o que tem aqui, né? E para vocês consultarem depois quando forem estudar. Então, tem a variável x, então ela é declarada, estou dizendo, né, que existe uma posição de memória que eu vou chamar de x e que depois eu vou trabalhar com esse x, com essa posição de memória. E a próxima coisa que é feita nesse programa é colocar o valor 6 dentro dessa posição de memória. Então, eu estou atribuindo um número ao x. Eu estou colocando o valor 6 dentro de uma posição de memória da qual eu chamei de x. Tá? Isso é simplesmente indicado por x igual a 6. Outra coisa é que todo código, toda instrução, né, declaração de variável, operador de atribuição, que é o segundo que é apresentado, né, x igual a 6, é chamado operador de atribuição, porque a gente está colocando o valor 6 dentro do x. Toda instrução no C++ deve finalizar com ponto e vírgula. Então, ele indica que, bom, essa instrução terminou, vai para a próxima instrução. E, por fim, a última instrução, antes de return, é realização de uma operação de soma entre o valor guardado em x, que é 6, e o número 3. Então, a gente faz uma operação x mais 3 e depois pega esse resultado e guarda no próprio x. Então, na verdade, essa instrução ela está sendo feito várias instruções a nível do processador, que a gente vai ver depois a nível de máquina, né? Então, o processador ele faz várias etapas para realizar essa instrução em C++. Então, primeiro, o que é feito? A gente quer somar x com 3, x mais 3. Então, a primeira coisa que é feita é pegar o valor de x da memória. Esse valor de x, então, que é 6, é somado com 3, que vai dar 9. E esse valor 9 é guardado dentro de x. E aquele valor antigo de x, que era 6, é apagado da memória. Então, nota que uma instrução em C++, na verdade, são várias instruções que são feitas a nível de hardware, a nível do processador. Voltando ao código .cpp que nós havíamos criado, o teste.cpp, então agora a gente tem alguma base para escrever algo. Vamos escrever exatamente o que estava no slide. Então, começando com a declaração da função main, int main, abre parênteses, void, fecha parênteses. A gente pode evitar o void, não vamos escrever aqui, vamos deixar sem void. Nova linha e vamos criar o bloco com abre chaves. Olha, o legal do Notepad++ é que no momento que tu coloca uma nova linha depois do início de um bloco de código, ele cria um reco, né? Entre o início do bloco e o começo da nova linha. Isso se chama indentação. Indentação ele serve para a gente visualizar a questão de escopo de uma instrução dentro de um bloco. Quer dizer o seguinte, aquele bloco, aquela instrução pertence àquele bloco específico. Então isso torna
a documentação do nosso código melhor. Então é mais fácil de enxergar o que está no código, é mais fácil de fazer manutenção que tá do código, é mais fácil de entender o código. Se toda a instrução estiver na mesma margem, ele fica mais difícil de entender, né? Fica um código mais bagunçado. Então ele já cria essa indentação para a gente. Agora, como eu apaguei, ele não fez automático, né? Eu posso indentar com um tab, mas aqui nesse exemplo ele ficou bem longe, né? O tab ele deu 2 espaços grandes. Aqui eu deletei e deu certo. Agora eu posso escrever o meu código. Eu também posso, enfim, botar espaços, geralmente 4 espaços para o C++ é um padrão bastante utilizado, mas vamos facilitar aqui na nossa vida. Vamos botar aqui deu, novamente, eu fiz Enter e ele botou o reco, né? A indentação. Vamos escrever então o código exatamente como estava no slide, né? Só não vamos colocar todos aqueles comentários que estavam. Vamos colocar só as instruções. Então, começando com a declaração da variável x, int x. Nota que o Notepad++, como o nosso arquivo está no .cpp, ele já reconhece algumas palavras específicas da linguagem. Por exemplo, int é uma palavra reservada da linguagem C++, que indica que há um valor inteiro, né, um número inteiro relacionado àquela posição. Então, aqui no caso, a função main vai retornar um inteiro. Aqui, a nossa variável x é do tipo inteiro, ou seja, ela guarda um valor, um número inteiro. Então, nova linha, fazer o x receber o valor 6 e depois a operação de atribuição e soma entre o x e um valor e um número. Na verdade não era o 6, era o 3 do slide. E finalizando com return 0. Return também é uma palavra reservada, né, da linguagem C++, que indica que essa função vai retornar nesse ponto o valor 0 para algum lugar, que no caso é o sistema operacional. Fechado isso aqui, eu vou dar um Ctrl S e eu salvei o arquivo. Salvo o arquivo, vou abrir novamente o prompt, onde tinha dado aquele erro de compilação, na geração do nosso executável, e eu vou apertar a tecla para cima, e ele vai salvar, e ele vai retornar o último comando que eu havia colocado, que era g++ teste.cpp -o espaço teste.exe, ou seja, eu quero gerar o arquivo executável teste.exe a partir do meu arquivo teste.cpp. Vamos ver se vai dar certo agora. Deu certo, não deu erro nenhum e o arquivo está aqui criado. Aqui o Windows até colocou no Windows Explorer o nome de aplicativo, indicando que é um arquivo executável. Se eu der 2 cliques, não aconteceu nada, né? Na verdade aconteceu, mas foi muito rápido, né? Ele executou e terminou. Mas a gente fez toda aquela operação de soma, de atribuição, mas não tinha que acontecer nada? Aconteceu, essas operações aconteceram. Só que a gente não viu nada porque a gente não pediu para o programa fazer nada além dessas operações. Nós podemos executar o nosso arquivo executável, nosso programa, o programa criado, diretamente pelo prompt de comando. Não é necessário entrar na interface gráfica do sistema operacional, que no caso do Windows é o Windows Explorer, para poder executar o nosso programa. Até mesmo porque a interface mais limpa do sistema operacional é o prompt de comando do que a interface gráfica, que tem toda uma camada de software rodando ali por cima. Isso é bem fácil. Se a gente chegar no prompt de comando, dentro da pasta que está o nosso executável, a gente escreve. Na verdade eu tinha colocado text, né? Botei, em vez de com S, eu botei com X. Mas enfim. Text.exe.
botando o nome completo do nosso executável e pressionando Enter, nosso executável nosso programa rodou. Rodou e terminou e foi para a próxima. O prompt está pedindo novamente que a gente insira o comando. Então, como o que a gente colocou no nosso programa não é algo de muita relevância, parece que ele não fez nada. Mas ele fez. Então ele fez ele declarou uma variável, fez uma atribuição, uma operação aritmética, uma atribuição e finalizou. Então, nosso programa está funcional. Só que a gente pode ver o que ele está fazendo usando outras instruções específicas da linguagem.